Olá, amigos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade e dessa vez nós vamos falar sobre responsabilidade mediúnica. Isso é, conforme eu falei, um resumo do nosso segundo estudo que tivemos na Casa Espírita. E eu gostaria de compartilhar com vocês também as referências que utilizamos nesse nosso segundo estudo, que foi Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Médios e Mediunidades, pelo Espírito Fernando de Carvalho, Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então veja bem, conforme eu gosto de reforçar, nós continuamos utilizando os livros da nossa doutrina, né, do Pentateuco, e livros espíritas de autores importantes, né? Espíritos diversos, mas importantes, psicografados também por médios de determinada relevância. Não colocamos aqui puramente a nossa opinião. Nós trazemos aqui nesse resumo partes das obras, né, espíritas, para que possamos aprender melhor. Fica ao critério de cada um, com seu entendimento, formar suas próprias opiniões, tá? Mas que sejam opiniões boas, por favor. Então, dentro desse título Responsabilidade Mediúnica, nós abordamos aqui um comentário de André Luiz, que ele fala sobre o espírito Otávio do nosso lar. Está no livro Os Mensageiros, no capítulo 7, que seria interessante você pegar esse livro e ler, porque ele faz um relato muito mais completo. Aqui é só um resumo, então eu trago para vocês aqui um trecho para a gente poder analisar, para que vocês tenham uma ideia, vocês se recordem. Nós falamos no nosso estudo passado sobre aquela balança, né, de você tem que tentar equilibrar as coisas e de que você também cai no esquecimento quando encarna. E aqui ele fala justamente desse relato de um médium muito importante, que ele caiu no esquecimento e não soube aproveitar a sua reencarnação. É uma pena. Teve todo auxílio conforme foi planejado, né, numa família excelente que tentou levar ele para o caminho do bem, caminho certo, mas ele não quis. Então, e ele conta que, eu acho que, se não me engano, ele foram mais de 20 ou 30 anos trabalhando no plano espiritual para poder reencarnar dentro desse planejamento. E falhou, né? Mas acontece. Então ele diz aqui um trecho, né? À medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, que é preciso ter renúncia para esse trabalho, desprendimento de posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura do amor confiada nas minhas mãos. Que realmente ele pegou um trabalho muito importante para ser realizado. Será que ele tinha capacidade? Tinha capacidade. Ele foi bem preparado. Mas, infelizmente, no esquecimento, não podemos dizer nem que a culpa foi de terceiros, porque a culpa geralmente é sempre nossa. Veja só que ele coloca: meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica. Então ele foi até a família na qual ele foi inserido, ajudou ele na execução desse planejamento, onde minhas faculdades poderiam ser postas em serviço dos necessitados sofredores. O nosso estudo passado foi sobre isso. Você trabalhar para os espíritos sofredores. Você fazer esse trabalho. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Porque caindo no esquecimento, ele esqueceu mesmo e não se deu conta de que ele precisava ser um trabalhador com essa mediunidade toda que veio para ele. Ele esqueceu disso.
E, infelizmente, mesmo tendo sido muito preparado, ele afirma aqui: mas, sem construir coisa alguma no terreno do bem, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, gravando antigos débitos. Então, ele tinha que resolver essa situação dessa maneira, conforme ele fez esse planejamento reencarnatório, até mesmo para equilibrar esses débitos antigos, para que ele pudesse superar essas derrotas que ele sofreu, esses desvios que ele teve em encarnações passadas. Mas não, ele atenuou mais ainda, porque ele não seguiu o caminho do bem. Mas como nós vimos no estudo passado, ninguém pode escolher por você, você que tem que fazer a sua escolha. Então, mesmo com todo o preparativo que ele solicitou e teve, que foi uma família boa que orientou ele, um centro espírita próximo, muito bom, voltado para trabalhos evangélicos, para trabalho de assistência e socorro aos sofredores. Mesmo com tudo isso, ele parou, pensou: não, eu vou ter que renunciar, não. Aí é que vem o problema de hoje, até de hoje é mais complicado ainda, porque nós temos uma mídia, que é TV, internet, que está demais. Ela promove imagens, sensações que muitos de nós acabam se desviando e criando um vício em uma coisa que você já deveria ter superado. Então vamos prestar atenção, conforme nós vimos no estudo passado, ver aquilo que a gente está deixando de lado, se não é algo importante para o nosso processo evolutivo, algo importante para ser trabalhado para o bem. Viana de Carvalho, ele fala aqui que os médiuns já eram conhecidos no Velho Mundo, só que por outros nomes. Então nós temos até, no caso das tribos indígenas, aquele pajé também, que tinha uma certa mediunidade. Tá? Claro que pela sua ignorância tinha rituais ali. Conforme nós vemos aquele pessoal da Jamaica que faz voodoo, faz uma opção de feitiçaria, com a mediunidade que muitos deles possuem. Né? Às vezes pela ignorância, ou às vezes, quando sabe, é o mal. É o mal inteiro ali que está agindo. Mas Viana, ele revela que eram pessoas com certa importância para legitimar fenômenos, pois eram consultados com muita frequência, sendo relatados posteriormente em muitas narrativas. Algumas conhecemos que estão no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, outros em textos gregos antigos, todos destacando o papel dos médiuns na antiguidade. Então nós temos esses relatos, por exemplo, no caso da Bíblia, interpretadores de sonhos, né? Até mesmo aquela mediunidade de José, quando ele recebeu a mensagem para salvar Maria, né? Salvar a si mesmo, Maria e o filho. Né? Segundo Viana, a mediunidade é uma faculdade inerente no homem com objetivos elevados, aquilo que nós vimos. Você pode não seguir esses objetivos elevados, dependendo do seu grau de moral, ou dependendo do quanto você realmente se importa com aquilo, que a gente cai no esquecimento, ou da influência ou do vício que a gente possa acabar contraindo. Porque nós estamos em provas e expiações. O seu uso determina a destinação do bem, com renúncia, desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento, perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam, que foi o que aconteceu com aquele espírito Otávio nos Mensageiros. O espírito de Viana de Carvalho, do livro Médiuns, Mediunidades, aborda essa questão, lembrando-nos primeiramente de que a palavra médium foi proposta por Allan Kardec. Então, médium é aquilo que está no meio, que serve como ponte. Nesse caso, Kardec criou essa palavra para dizer que ele serve como ponte, está no meio entre o mundo espiritual e o mundo material dos encarnados. Então é somente isso, por isso que é meio, médium,
Mas o pessoal às vezes usa para misticismo, nos filmes, para magia, opção de coisa. Então, sendo médium, o ser humano que é intermediário na comunicação entre os encarnados e desencarnados, ou seja, do mundo material e do mundo espiritual. Viu? É somente isso, é uma ponte. Nós já vimos também que precisa daquele equipamento mediúnico, né, que é orgânico. Aqui é só uma ilustração que nós vamos ver muito mais à frente quando nós estudarmos o passe, mas só para ter uma ideia que sempre existe o auxílio dos espíritos superiores. Não é só o nosso lado magnético, né? Tem esse lado que é da energia fluídica do espírito superior que vai interagir, vai somar com esse nosso magnetismo para gerar ou a cura ou a paz de espírito, seja lá o que tiver que ser acrescentado para quem está em tratamento. O médium tem a responsabilidade de não distorcer a verdade, ao divulgá-la com um trabalho devotado e honesto, sem promover a si mesmo com vulgaridade e exibicionismo. Então não pode utilizar a mediunidade. Conforme nós temos aí. Outro dia eu tive colocaram no meu carro lá, espírita fulano de tal, traz seu amor em até 7 dias. Ainda uso o nome de espírita. É uma espiritualista, é uma senhora, coitada, que tem uma certa mediunidade, mas não é espírita. Né? O espírito, ele vem, encarna, e quando vem com essa mediunidade, ele tem que prestar muita atenção no caminho que ele vai seguir. Então, olha, ele deve tomar cuidado para não se envolver com paixões vis. Nós já vimos muitos relatos aí, até em jornais, de médiuns que se dizem espíritas. Infelizmente, parece estar em alta. Basta você ter um envolvimento com mediunidade ou com uma certa espiritualidade para ser chamado de espírita pelo pessoal da mídia. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro espírita. Então, ele fala que a mediunidade deve ser colocada a serviço de ideais nobres, engrenando com progresso, reforçando o que é bom, belo e eterno. Assim nós vamos caminhar, estaremos no caminho do bem. Nós estamos aqui para aprender isso. Não quer dizer que nós nessa vida nós vamos conseguir fazer isso 100% dessa forma, porque nós sempre erramos, nós ainda somos atrasados. Estamos em provas e expiações, mas graças a Deus, aquele que conseguir 100% reforçar o que é bom, belo e eterno, engrenar nesse progresso, no caminho do bem. O dever do coração, com fidelidade, eleva o homem. É uma frase forte que nós devemos ter ela em nossa mente. O dever do coração, com fidelidade. Porque muitos falam, Deus é fiel, uma frase muito forte, mas e nós somos fiéis a Deus? No nosso trabalho, Ele nos deu esse corpo, nos deu a nossa intuição, a mediunidade, seja o que for, e nós temos que fazer uso desses presentes. São dádivas, são presentes que Deus nos deu. E nós não vamos utilizá-los, vamos deixar de lado, gerando ferrugem ou poeira, conforme André Luiz nos chamou a atenção no estudo passado da enxada que fica enferrujada lá porque ninguém utiliza. Então, olha, sede perfeitos. O Espírito Lázaro aborda com grandes esclarecimentos o dever, porque nós estamos falando sobre o dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 7, o dever, tá? Instruções dos Espíritos, tá? Nós podemos ver aqui, o dever é a lei da vida. E como a obrigação moral, sempre seguindo as orientações do Mestre, ao amar o próximo como a nós mesmos, precisamos primeiramente nos colocar a obrigação moral para somente depois com os outros. Então não adianta nada se nós não soubermos amar a nós mesmos, que amor que nós vamos entregar ao próximo. O primeiro dever nosso, então, é conosco mesmo, dentro do nosso lar,
Nós já somos inseridos numa família que às vezes tem vários problemas para serem resolvidos. Esse trabalho nosso de interação social aqui com os nossos, com a palavra família, se nós conseguirmos resolver isso primeiro, nós podemos ir lá para fora. O Espírito Lázaro nos esclarece da complicação em nossas atitudes que contradizem através de seduções de interesse, com livre-arbítrio, o nosso dever íntimo, o dever do coração. Com fidelidade, olha a fidelidade, eleva o homem. Os limites são: começa no ponto que ameaça a felicidade e o repouso do próximo. Nós podemos ver isso no nosso ambiente familiar. E termina quando ameaça a nossa felicidade e o nosso repouso. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Lázaro, Paris, 1863. São palavras fortes, importantes, que muitas vezes nós lemos e caímos no esquecimento também da instrução, um espírito tão importante, instrução tão importante que não podemos deixar que caia no esquecimento. Vamos nos utilizar dessas informações que os espíritos nos trazem, da leitura que fazemos, do estudo que fazemos. Vamos tentar fixar em nossa mente e nosso coração para tentar colocar em prática, porque apenas o saber sem a ação não vai resolver. Nós precisamos colocar o saber em ação, utilizar o que aprendemos. Tá, ok? Nós temos aqui ainda, tratando ainda dessa parte da responsabilidade, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 9, falando sobre a responsabilidade mediúnica, devemos nos atentar aos objetivos superiores nos quais desejamos alcançar e ter em mente de que um trabalho que se fundamenta na caridade é um trabalho que é um dos mais importantes dentro do centro espírita. Aliás, dentro das nossas vidas, nossas existências. O Manuel, ele afirma que nós somos preparados antes da reencarnação com responsabilidades que vão corresponder aos nossos deveres para exercer com a consciência em local santificado e apropriado. Então, mais uma vez, um espírito importante como esse, Manuel Filomeno de Miranda, também vem reforçar que nós temos um planejamento reencarnatório. Todos nós temos. E nós chegamos aqui com esse esquecimento, não prestamos atenção, mas o Espiritismo está aqui para nos alertar. Então vamos começar a perceber o que estamos deixando de lado. Deve compor-se de conhecimentos da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis, preocupadas com o bem da humanidade. Mas a sincronia só acontece se ambos, encarnados e desencarnados, cumprirem os seus compromissos específicos planejados para execução, e se o médium falir buscando outro rumo, deverão ser considerados como grave consequência. Foi o que aconteceu mais uma vez, retornando lá no livro Os Mensageiros, conforme relata André Luiz, com o espírito Otávio. Então nós vemos que as consequências são graves. Não queremos passar por isso novamente. Não queremos ficar pesando essa balança, desequilibrando. Vamos trabalhar com a nossa razão e emoção bem equilibrada. O que ele diz mais aqui, o Miranda? O médium sabe que a faculdade é orgânica. Nós estamos estudando isso, estamos mostrando, nós vamos mais à frente ver esses detalhes, aonde fica essa glândula, como ela funciona realmente, mas nós já sabemos que ela é orgânica e precisa ser desenvolvida. Aí ele fala, mantendo-se em clima de paz, sempre que possível, não apenas nos dias e nas horas reservadas para as tarefas especiais de natureza socorrista,
porquanto espíritos ociosos, vingadores, insensatos que envolvem o planeta estão aqui na nossa região, ao nosso redor. Encontram-se de plantão para gerar dificuldades e estabelecer conflitos entre criaturas invigilantes. Olha, eu tive um relato de um médium importante lá da Casa Antônio de Aquino, do Leon Denis, que ele falou comigo, porque eu estava precisando de uma orientação com relação a um parente que estava com problemas, estava sendo muito perturbado. E eu achava que poderia ser alguma dívida do passado, algum espírito cobrando dívidas do passado. E esse espírito, que foi do Dr. Herman, ele me avisou me informou que eram espíritos daqui da região mesmo, que eles estavam aproveitando aquele estado lastimável, né, do meu parente que estava com problemas, já uma idade avançada, né, a sua mente não estava muito sob controle, né, estava muito ocioso. Esses vingadores insensatos, esses que envolvem mesmo a região, estavam ali perturbando. Então não era nenhuma dívida do passado. Nós ampliamos os campos ao redor dele com muita música espírita, com orações, com leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Com esse envolvimento de bons fluidos, de passe, de vibrações positivas, que foi ajudando. Então nós temos que prestar atenção que não é só naquele momento lá no centro espírita que nós temos que manter o clima de paz. Nós temos que tentar fazer isso até mesmo durante o sono, antes de dormir, faz a oração agradecendo, pedindo para estar com esses momentos, né? E quando você acorda também, você tem que agradecer e pedir pelos momentos que virão, que surgirão. Finalizando, né, eu trouxe algumas questões aqui do Livro dos Espíritos. Como eu disse, é só um resumo, tá, pessoal? Então, foi muito rápido. Nós temos na questão 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar das experiências de vidas de que se esqueceu? É o que nós estamos vendo aqui, foi o problema que ocorreu com Otávio, que pode ocorrer com todos nós. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Então, como conciliar isso com a justiça de Deus? Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e de que fizemos em anteriores existências. Isso é um problema que nós temos que enfrentar. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Quantas vezes a gente não vem assim, não, acho que eu não vou por esse caminho. Não, ou até mesmo você caminhando mesmo, falando em caminho de verdade. Às vezes até isso acontece, você está na calçada e sente aquela intuição de atravessar para outra calçada. De repente tinha alguma coisa ruim no seu caminho e você foi alertado e você atravessou e se livrou daquilo. Então é a nossa consciência que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concitar resistência àqueles pendores. Então, muitas vezes nós vamos cometer alguma coisa que nós desconfiamos e às vezes temos certeza de que é errado e vem aquele na consciência, aquela voz dizendo, não faz isso que é errado. Mas ninguém vai perceber. Será? Olha, não, peraí. Nós precisamos estarmos preparados para ter os ouvidos atentos. Talvez não esse ouvido material, mas aquele lá dentro da nossa mente. Escolha das provas.
Questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Viu, pessoal? Então, finalizando aqui, com essa questão da escolha das provas, eu acho que fica bem claro a responsabilidade que todos nós temos com aqueles presentes, né, que nos foram dados por Deus, com essas dádivas, por menores que sejam. Imagina você dar um presente para uma pessoa num aniversário, ou para o seu filho, seja lá quem for, ou ente querido, e a pessoa deixa de lado e guarda, nem abre, né, nem se interessa. Você fica meio triste, né? Você vai ficar triste, a verdade ficará triste. Fala, poxa, era um item tão importante para ele que ele poderia ter aproveitado e não o fez. E foi um presente. Então Deus nos deu muito presente em nossas vidas, só a nossa existência, o que precisamos passar para a nossa fase evolutiva, para seguirmos o caminho do bem. Vamos aproveitar, pensar bem nisso, cuidar do que é nosso, cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares que estão ao nosso redor e dos nossos irmãos, frequentando o centro espírita, a casa espírita, participando dos cursos, dos estudos, das palestras, das atividades, porque sozinho não vamos conseguir aprender nada. Precisamos interagir, ouvir a opinião do colega, do próximo, aprender, né, corrigindo a nós mesmos, não corrigindo o próximo. E isso é um problema que cada um tem que tentar resolver. Tá bom? Então, obrigado por terem vindo até aqui. Cada semana nós vamos colocar aí um resumo do nosso estudo e espero que possam aproveitar e tenham aproveitado bastante o resumo de hoje. Obrigado, que Deus abençoe, continue abençoando e iluminando nossos caminhos e corações. Até a próxima.